E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é Guto Thomas, trazendo mais um vídeo de Unity 3D. E nesse vídeo, como vocês podem perceber no título, eu tô continuando com a série do jogo de RTS. Para quem não tem os arquivos, não tem problema, porque eles estão todos online num repositório que eu vou mostrar para vocês como pegar os arquivos assim que a gente precisar deles. Porque nesse vídeo a gente vai fazer um sistema um pouco independente, que é o sistema de Fog of War. Se vocês não conhecem esse sistema, ele é um sistema de neblina que é criado em todo o terreno, e à medida que a gente vai explorando o terreno, ele é liberado, e onde as unidades estão ativas, onde elas estão posicionadas no momento, o terreno fica totalmente transparente. Então eu vou demonstrar aqui para vocês como é que funciona esse sistema. E isso que vocês veem aqui é basicamente um cenário, e esses pontinhos pretos, que na verdade são vermelhos, são as unidades. Então vocês podem ver que eu tenho uma neblina que está cobrindo totalmente o cenário e não deixa eu ver por baixo. Claro que eu habilitei um pouco alfa para vocês poderem ver que tem unidades ali, para eu poder saber aonde eu vou aumentar o alfa do plano para que eu possa enxergar essas unidades. Então o meu trabalho com esse sistema é basicamente liberar essas áreas onde tem unidades, criando um alfa, um círculo em alfa, para que eu consiga enxergar o terreno. O que vai dar um efeito mais ou menos assim. Então eu vou liberar o cenário e eu vou conseguir enxergar por baixo desse plano, que na verdade é totalmente transparente. Então fazendo isso eu consigo liberar o cenário e enxergar. Essas partes em preta eu não vou conseguir enxergar. Então, por exemplo, se tiver uma unidade inimiga aqui depois, eu não vou conseguir ver devido a esse Fog of War. Então, por exemplo, esse sistema aqui é fácil de fazer, mas vai ter uma complicação que é o seguinte caso. Digamos que esse meu personagem aqui, ele se mova para cá. Eu preciso atualizar esse Fog of War, porque ele não está mais aqui. E essa atualização ela ocorre da seguinte forma. Agora o meu personagem está aqui, só que essa região que foi explorada por ele, ela precisa ficar de certa forma com uma semi-transparência, porque ela é uma região que já foi explorada. Então eu quero poder enxergar tudo que está aqui embaixo, mas eu não quero que o que está acontecendo por baixo seja visível. Por exemplo, se uma unidade inimiga, que eu vou representar por preto, passar na área ativa do jogador, por exemplo, aqui está passando uma unidade inimiga, eu consigo enxergar isso, porque essa é uma área ativa. Se uma unidade inimiga estiver passando em uma área que foi explorada e que não está mais ativa, que é, por exemplo, o caso dessa aqui, eu não quero conseguir enxergar essa unidade inimiga. Então, o que eu vou fazer eu vou deixar uma semi-transparência, como se fosse uma neblina que é um cenário um pouco encoberto, e o resultado disso, depois desse tratamento, vai ser mais ou menos assim. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Então eu vou pintar uma certa opacidade aqui nessa área que já foi explorada. Vocês podem ver que está com uma opacidade um pouco diferente, que eu vou poder controlar depois, inclusive, se eu quero mais ou menos opaco, mais transparente ou menos transparente. E o nosso trabalho, então, é basicamente fazer todo esse tratamento das regiões que já foram exploradas, das regiões que estão ativas, e a gente vai primeiro usar um pouco de processamento via CPU para poder desenhar esses círculos com alfa nos cenários nos locais que estão ativos no momento, e também combinar com as regiões que estão inativas. E o tratamento final dessas duas imagens que a gente vai ter, na verdade uma imagem vai ser as áreas exploradas e a outra imagem vai ser as áreas ativas, mas elas vão ser totalmente transparentes, e a gente vai tratar para adicionar essa opacidade às regiões exploradas via shader. Então a gente vai acabar com duas imagens. Uma imagem são as áreas exploradas, então, por exemplo, uma imagem seria essa área aqui, mais aqui e mais aqui, porque a área ativa também é uma área explorada. Então, isso aqui são as áreas exploradas, está em verde, e o que está em azul são as áreas ativas. Então, essas aqui são áreas ativas. E a gente pode ver, então, que a gente vai ter duas imagens. Uma imagem vai ser o alfa dessa área azul, que é a área atualmente ativa. E a outra imagem vai ser, então, o alfa da região em verde, que é a região explorada. Vocês podem ver que tem uma sobreposição aqui, mas não tem problema.
Então a gente vai acabar, como eu falei, com duas imagens, uma para as áreas exploradas e uma para as áreas ativas. E como vocês podem imaginar, a gente vai acabar escrevendo em texturas para fazer esse sistema. E antes de eu voltar para a Unity, eu vou precisar explicar um pouquinho mais para vocês sobre o funcionamento desse Fog of War. Bom, primeiro, como funciona uma imagem? Uma textura, uma imagem, ela é composta de pequenos quadradinhos. Eu vou desenhar uma textura aqui para vocês, ela vai ser uma textura com uma resolução bem baixa. Essa é uma textura que é 4x4, ou seja, ela tem 4 cores em X e 4 cores em Y. Então, como eu falei para vocês, uma textura ela é um conjunto de informações de cores. Então, cada pixel desse, cada quadradinho desse a gente chama de um pixel, que é a menor informação em uma textura. E um pixel ele contém basicamente uma cor. Então, é uma cor no padrão RGBA. O R é para azul. Então, qual a quantidade de azul que eu tenho nesse pixel? O G é para verde. Qual a quantidade de verde? O B, aliás, o R é para vermelho, o G é para verde e o B é para azul. O A é para alfa. Então, por exemplo, quando eu tenho um valor de alfa total, esse meu pixel vai ser totalmente opaco. E quando eu tenho um valor de alfa em 0, esse pixel vai ser totalmente transparente. E valores entre o máximo e o mínimo vão dar claro que o comportamento entre uma cor totalmente opaca e uma cor totalmente transparente. Então, por exemplo, se eu quiser pintar esse pixel aqui, que vai ser o pixel 2 e 2, ele está na posição 2 em X e 2 em Y. Se eu quiser pintar ele de azul, eu vou passar a seguinte estrutura para ele. Eu vou passar a estrutura 0, 0, 1 e 1. Como o azul é uma cor fundamental, uma cor primária, eu posso expressar o azul usando essa estrutura e usando o 1 no parâmetro do azul. Então aqui, vocês podem ver que eu passei 1 e uma cor, uma estrutura do tipo cor, ela vai receber sempre valores entre 0 e 1. 0 representando o mínimo e 1 representando o máximo. Então quando eu passo 1, quer dizer que eu estou passando um valor totalmente azul. Eu quero que esse pixel tenha o azul completo. E o 1 quer dizer que eu quero que esse pixel seja totalmente opaco, ou seja, não seja transparente. Então eu vou acabar pintando esse pixel de azul. Se eu quiser, por exemplo, passar o vermelho, vocês podem ver que vermelho também é uma cor primária. Então é só eu passar o parâmetro R como 1, o G que é verde para 0, o azul para 0 e o alfa para 1 para ser totalmente opaco. Então eu vou pintar, digamos, esse pixel aqui de vermelho. Esse pixel é o 1, 3, porque ele está 1 em X, a coluna é 1 e a linha é a terceira. Se eu quiser, por exemplo, adicionar transparência, então, por exemplo, se eu quiser que o pixel 2, 3 seja totalmente transparente, eu vou passar algum valor em R, algum valor em G, algum valor em B e 0 para transparência. Por que eu estou falando algum valor em R, G e B? Porque quando o pixel é totalmente transparente, não importa essa informação aqui. Ele é totalmente transparente, não vai aparecer nada. E o que vai acontecer então é que eu vou deixar esse pixel totalmente transparente. E como vocês podem perceber, a estrutura que a gente quer criar nada mais é do que um conjunto de pixels que ficam transparentes. A gente quer criar basicamente isso. E vocês podem ver que isso aqui é um círculo, que tem um certo raio, R, e à medida que eu vou me afastando do centro, o parâmetro alfa desse pixel vai ficando mais acentuado. Então, aqui no meio, o alfa vale 0, quer dizer que é totalmente transparente, e quando eu vou chegando na borda, o alfa vai se aproximando de 1. E o que eu vou fazer então é manter um círculo em cache, ou seja, eu vou manter um vetor de cores armazenados em uma variável, e toda vez que eu precisar escrever um círculo para onde o jogador está, se eu quiser colocar essa informação onde o jogador está, eu só vou passar essa estrutura e eu vou escrever essa estrutura numa textura. Digamos então que eu queira criar um círculo
de raio R pixels. A gente sabe que um círculo tem diâmetro duas vezes o raio. O diâmetro é a distância entre uma extremidade e a outra. Eu vou então acabar basicamente tendo um vetor bidimensional de pixels. E isso é uma coisa quadrada, obviamente. Então eu vou ter que desenhar um quadrado, ou eu vou ter teoricamente um quadrado de pixels. Só que quais que são as dimensões desse vetor? Ficou um pouco retangular, mas não tem problema. Se o diâmetro do meu círculo é de 2r, quer dizer que essa distância aqui, que eu vou pontilhar, é de 2r. E essa distância aqui é r. Então eu vou ter um círculo, e vai ser difícil de desenhar esse círculo, que passa aqui. Vai ficar horrível, mas isso aqui é um círculo, tá, gente? Então eu vou ter um círculo que passa aqui. E como vocês puderam perceber, o centro dele é totalmente transparente, mas à medida que eu chego na borda dele, ele vai começando a ter um pouco de opacidade. Eu vou aumentando a opacidade à medida que eu me distancio do centro. E essas áreas aqui que não pertencem ao círculo, elas vão ser totalmente opacas. Só que como é que eu vou fazer isso na forma de um vetor? Isso aqui, no final das contas, vai ser um vetor de pixels. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ter um conjunto de pixels e para cada pixel eu vou armazenar uma cor alfa para ele. Então eu vou definir coordenadas aqui para esse meu círculo, aqui vai ser o 0, 0. E aqui vai ser o 2R, 2R. Porque o meu diâmetro é 2R, então a distância entre as duas extremidades é de 2R. E se eu pegar um pixel arbitrário, que é o XY, que está aqui, como a gente pode perceber, o alfa vai ser uma função da distância do centro desse círculo. Então eu vou ter uma distância D, que vai me dar esse valor de alfa. Na verdade vai ser em função dessa distância. E como é que eu calculo essa distância? A gente sabe lá do teorema de Pitágoras, que como isso aqui vai formar um triângulo retângulo, se essa distância aqui é x, essa distância aqui vai ser r menos x. E se essa distância toda aqui é y, essa distância aqui vai ser r menos y. Então essa distância, essa hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, a distância d, vai ser a raiz quadrada de r menos y ao quadrado mais r menos x ao quadrado. Isso aqui vai me dar um valor que esse valor aqui, ele vai ser entre 0 até R. Na verdade, um pouco mais que R, porque, por exemplo, nos pixels iniciais, eu vou estar pegando uma cor aqui, e essa distância aqui, ela vai ser maior do que o raio. Vocês podem perceber que o raio vai até aqui, mas eu estou indo um pouco além. Na verdade, essa distância é a raiz de 2 vezes R, mas não tem problema. Só que eu quero, na verdade, gerar valores de alfa entre 0 e 1. Então, eu vou fazer um processo que é chamado de normalização. Eu quero que o raio... eu quero que essa distância, em vez dela variar entre 0 e R, que pode ser qualquer valor, eu vou simplesmente dividir essa distância por R, que é teoricamente a distância máxima que eu tenho, e eu vou ter um valor normalizado. O que significa isso? Um valor normalizado quer dizer que, por exemplo, quando eu estiver na distância máxima do centro, que seria algum ponto na extremidade desse círculo, eu vou ter uma distância 1. Quando eu estiver em um valor intermediário, eu vou ter também um valor intermediário. Quando eu estou, por exemplo, a uma distância de metade do centro, eu vou ter um valor de 0,5. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que o alfa é um valor entre 0 e 1, onde 0 é totalmente transparente e 1 é totalmente opaco.
Claro que se eu, por exemplo, pegar um ponto aqui, essa distância é um pouco maior do que 1. Mas é só eu dar um clamp, por exemplo. Quando essa distância for maior do que 1, eu vou dizer que ela vai ser 1. Então é só eu clampar, digamos assim, esse termo nem existe, mas clamp é basicamente uma função que vai restringir um valor entre outros dois. Então é só eu fazer que a distância vai receber um clamp dela mesma entre 0 e 1. Ou seja, se a distância for menor do que 0, que é impossível, ela vai ser 0. E se a distância for maior do que 1, que nesse caso é possível, pode ser, por exemplo, 1.3 nesse caso aqui, ela vai receber 1. Então eu vou ter esse clamp entre 0 e 1. Então, nesse círculo hipotético aqui, a gente pode perceber que à medida que a gente vai se afastando do centro, a gente vai ficando mais opaco. Então, por exemplo, aqui no centro, exatamente no centro, eu estou totalmente transparente, e à medida que eu me afasto, eu vou ficando mais opaco até que a partir da borda desse círculo, nossa, eu sou péssimo em desenhar círculo. A partir da borda desse círculo, a opacidade começa a valer 1, que diz que essa cor é totalmente opaca. Bom, até aqui, teoricamente, tudo tranquilo, só que o problema agora é a gente implementar isso na Unity. Na verdade, não é nem tão difícil assim, mas é isso que a gente vai fazer agora, então. Deixando a parte teórica de lado, vamos para a parte prática. E vocês podem perceber que eu criei um novo projeto. Eu não estou usando o projeto RTS para esses vídeos, mas não tem problema. A gente vai gerar só um script, um shader, e vai ser muito fácil importar isso para o projeto do RTS. E quando a gente for importar para o projeto do RTS, eu vou ensinar para vocês como pegar os arquivos e também atualizar aquele projeto, porque ele está na versão 4 ponto alguma coisa, e a Unity já está na 5 ponto alguma coisa, então a gente precisa atualizar e fazer uma ou outra alteração nos scripts para que não funcione sem dar nenhum problema. Então aqui eu vou criar o meu script, que vai ser o único script que a gente vai estar usando nesses vídeos, e eu vou chamar ele de Fog of War Manager. Duplo clique nele. E nesse script, então, eu vou ter uma função que ela vai gerar esse círculo. Na verdade, ela vai gerar esse conjunto de cores, que vai ser um círculo de raio R. Então eu vou criar uma função que vai retornar um vetor de color, e eu vou chamar essa função de create smoothly filled circle, ou seja, criar um círculo preenchido suavemente. Eu preciso, na verdade não vou precisar de nenhum parâmetro nessa função, porque todos os parâmetros dessa função vão ser pegos das variáveis aqui desse script. Então eu vou começar aqui o meu script, vou começar aqui minha função, e primeiro eu preciso obviamente definir uma cor que vai ser a estrutura que eu vou retornar dessa função. Já que eu estou falando que eu estou retornando um vetor de cores, eu preciso inicializar essa minha estrutura que eu vou estar retornando. E esse aqui vai ser o meu círculo. E eu preciso também definir aqui uma variável antes de começar, que é o raio do círculo que eu estou criando. Então public int radius. Como a gente está trabalhando em pixels, eu vou definir o raio como sendo um inteiro. E esse círculo, então, como a gente já viu, ele vai ser um vetor, teoricamente é bidimensional, mas quando a gente está escrevendo cores em uma textura, a gente precisa passar um vetor de uma dimensão só. Então, a gente pode perceber por essa imagem aqui, que o nosso vetor precisa ser 2R vezes 2R, ou 2R ao quadrado, porque a gente tem 2R pixels em X e 2R pixels em Y. Então aqui eu vou passar 2 vezes o radius vezes 2 vezes o radius, ou 4R ao quadrado também. Eu vou até juntar o 2 vezes 2 e vou botar 4 aqui. Agora eu vou criar um loop bidimensional que vai passar por cada pixel desse círculo. Então for int, eu vou começar com um x, ele vai de 0 até 2 vezes o raio, e a cada iteração eu vou somar o x em 1. E o y que eu inicializo em 0, começo na extremidade esquerda superior. Então ele itera até 2 vezes radius, e a cada vez o y soma em 1.
Então aqui eu realmente vou começar a pegar cada um desses pixels. Eu vou começar por esse pixel aqui, depois eu vou para esse aqui, depois eu vou para esse aqui, até eu chegar nesse aqui e eu volto aqui do começo, porque é dessa forma que eu defini meu loop. E para cada um desses pixels, eu vou precisar calcular a distância dele até o centro usando essa funçãozinha que a gente escreveu aqui. Então eu vou gerar essa distância, então distance to center. E essa distância, como a gente pode ver, é a raiz quadrada do x menos o raio ao quadrado mais o y menos o raio ao quadrado. Para tirar a raiz quadrada, a gente vai acessar a função mathf.sqrt, a raiz quadrada. E aqui a gente vai somar dois termos. Um é a raiz é o quadrado do x menos o raio. Então é x menos radius, só que esse termo precisa ser elevado ao quadrado. Então eu vou usar a função mathf.pal. Ela eleva um valor a qualquer potência que vocês quiserem. No meu caso eu vou elevar x menos radius à potência 2. E eu vou somar esse termo com o y menos radius elevado à potência 2 também. E aqui a gente já tem essa distância até o centro. Agora eu quero usar a distância até o centro como sendo realmente o alfa dessa cor. E antes de fazer isso, a gente precisa normalizar esse parâmetro, essa distância, dividindo ela pelo raio, para que seja um valor entre 0 e 1 realmente. Mas também o que eu vou fazer é dar um clamp nesse valor para que ele fique realmente entre 0 e 1, porque a gente viu que em casos especiais, como nesse caso aqui, a gente tem uma distância maior do que 1. Então eu vou usar a função mathf.clamp. Até tem uma função específica já para dar um clamp entre 0 e 1. E eu só passo o valor que eu quero dar ao clamp, que no caso é toda essa expressão aqui. E eu já vou ter uma distância até o centro normalizada. No caso de ser maior do que a distância até qualquer uma das extremidades do meu círculo, a distância vai ser 1, porque eu estou dando um clamp entre 0 e 1. Agora a gente tem um problema. Eu tenho um vetor, eu tenho um loop bidimensional e eu tenho um vetor unidimensional, ou seja, eu estou tentando escrever de um loop bidimensional para uma coisa de uma dimensão só, então eu preciso fazer essa transformação de uma dimensão, de duas dimensões para uma dimensão. E felizmente tem uma equação matemática para a gente converter um loop bidimensional para um vetor unidimensional. Porque basicamente eu tô alterando dois valores, mas desses dois valores eu quero gerar um valor só, que é o índice dessa estrutura aqui, que começa em 0, depois 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Só que eu tenho, por exemplo, dois valores variando. Eu tenho o o x sendo igual a 0 e depois o y, que varia de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois o x vale 1 e o y vai variar de 0, nesse caso não é 1, começa em 0. Então eu tenho o x valendo uma coisa, depois o y variando até 2 vezes o raio. E a cada vez que o y faz toda essa volta, ele desce até o fim da coluna, eu tenho o x incrementando em 1. Então eu preciso pegar esses dois valores, o x e o y, e combinar eles para que eles gerem 0, 1, 2, 3, 4, 5. E o índice, então, ele vai ser gerado por y mais o diâmetro, que é 2 vezes o raio, vezes o x. E se vocês forem fazer as contas, realmente vocês podem perceber que isso aqui vai funcionar. No caso desse loop interno aqui, quando o x é 0, o meu índice vai ser o y, que começa em 0, então 0 mais 2 vezes o raio vezes x, o x é 0, então isso aqui dá 0. Na segunda iteração, o y vale 1, mas o x continua valendo 0, então eu vou 2, 3, 4, até alcançar o valor do último elemento da coluna. Depois eu volto para o x valendo 1. Então a gente vai ter toda essa contribuição aqui de 2 vezes o raio, somado com o y. Então a gente vai gerar realmente um índice que vai de 0 até o tamanho desse vetor menos 1. Eu vou usar então esse índice para indexar o meu vetor de cores. E então
essa posição aqui do meu vetor de cores vai receber uma nova estrutura de cor. E vocês podem perceber que uma cor ela pede um RG, um B e um A, como eu falei para vocês. No nosso caso, tanto faz o RGB. Eu vou passar um, que no caso é branco. E eu vou passar também o alfa como sendo a distância até o centro. Isso aqui vai mudar depois, mas vocês podem perceber que, no nosso caso, a distância até o centro, quando a gente está no centro, é 0, e à medida que o pixel vai se afastando do centro, a distância vai aumentando até chegar em 1. Então, esse círculo que a gente está criando aqui, ele vai, no centro ele vai ter transparência total, e ele vai linearmente indo para 1, ou para totalmente opaco, à medida que a gente se afasta do centro. E isso é basicamente tudo para criar esse círculo. Eu só preciso aqui retornar essa estrutura do tipo color, que é o meu circle. E por que eu tô criando essa função aqui? Porque eu quero, na verdade, armazenar essa estrutura na minha função start. Eu quero ter essa estrutura armazenada em cache para eu poder usar quando eu precisar. Porque eu estou tirando raiz quadrada, que é uma operação um pouco lenta. Então, quanto menos eu precisar tirar essa raiz quadrada, melhor. Por isso que eu vou armazenar esse círculo em uma variável da minha classe, aqui que vai ser uma variável privada, do tipo vetor de cores, que vai ser o meu círculo. Então aqui na função start, o que vai acontecer é o seguinte: o círculo vai receber um create smoothly filled circle. Esse círculo aqui vai receber o resultado dessa função aqui, que cria um círculo preenchido suavemente usando esse raio aqui. E eu vou usar essa variável temporária, essa variável da minha classe, para adicionar o círculo no local onde as minhas unidades estão. Isso vai facilitar muito porque a gente não vai precisar rodar essa função aqui para cada unidade que a gente tem no nosso cenário. Então a gente já vai manter essa estrutura em cache para usar quando a gente for precisar. E pode ser que a gente tenha unidades que têm diferentes visões, diferentes alcances de visão. Então a gente pode precisar de mais de um círculo, mas por enquanto vamos manter simples e deixar com um só. Eu vou então também definir uma outra variável aqui, que é um inteiro, que vai me dizer qual é o tamanho da textura, texture size. Como eu falei para vocês, esse sistema ele trabalha com texturas, então eu preciso gerar uma textura que vai ser, na verdade, toda a minha neblina. E dentro dessa textura eu vou posicionar esses círculos. E essa parte aqui eu vou só mostrar para vocês como é que fica esse círculo preenchido quando a gente aplica a textura, quando a gente cria a textura e aplica isso a um plano da Unity. Essa parte vocês não precisam copiar, porque eu vou só demonstrar para vocês como é que vai ficar depois. Então primeiro eu vou gerar uma textura 2D temporária. Vou instanciar ela com texture size por texture size. Então, por exemplo, se o texture size for de 512, eu vou gerar uma textura de 512 por 512. E o formato da textura, a gente vai usar uma textura do formato alpha 8, que é basicamente uma textura que só tem alpha, e o alpha é de 8 bits, ou seja, o alpha é um valor que varia de 0 a 255. Por baixo dos panos, esse valor em float aqui ele é convertido para um inteiro, que depois é convertido para um valor binário. Então, o alpha 8 indica que a gente vai ter uma precisão de só 8 bits, que é bom porque a gente vai estar ocupando pouca memória. E o que eu vou fazer agora, então, é acessar o material, aonde esse script está anexado, vou acessar a textura principal e vou dizer que essa textura vai ser igual fog. E isso vai, então, aplicar uma textura recém-criada para esse material. Mas eu preciso botar o círculo nessa textura. Para colocar o círculo nessa textura, eu vou usar a função fog.setPixels. E essa função, ela basicamente pede um x e um y, pede uma dimensão do bloco, pede um vetor de cores, que são coisas que eu preciso passar. Então eu vou estar posicionando... Começando em XY, eu vou estar posicionando um bloco que tem essa dimensão aqui, e esse bloco é composto dessa estrutura de cores. Então, digamos que eu quero começar em 00, que é a extremidade
superior esquerda da minha textura. As dimensões do bloco são 2 vezes o raio por 2 vezes o raio, ou seja, é o diâmetro do círculo, e o círculo ele é composto por esse vetor de cores que está armazenado nessa variável aqui. Depois de setar os pixels, eu preciso chamar a função apply, que realmente vai aplicar essas modificações na textura. Essa função apply ela é bem pesada, então quanto menos vocês chamarem essa função apply, melhor. Então por isso que todos os set pixels eles podem ser concatenados, a gente pode chamar os set pixels quantas vezes a gente quiser e só depois usar o apply, que realmente vai aplicar e mandar essas informações para a placa de vídeo. Então chamem essa função o mínimo possível. Agora então eu vou tentar voltar aqui para Unity. Deu um problema aqui, vamos ver qual que é esse erro. Aparentemente eu preciso passar um valor de mipmap, eu vou passar falso. Ok, agora eu vou pegar um plano aqui da Unity e vou colocar o meu script. Eu vou criar também um material temporário que vai ser meu material de Fog of War. Eu vou aplicar esse material ao plano. Está aplicado e eu vou definir o tamanho da textura para 512 e o raio vai ter e o meu círculo vai ter raio 100. Então o meu bloco, como vocês podem perceber, vai ser de 200 por 200 e quando eu der play nada acontece, talvez porque eu preciso setar o material para ser transparente. Então aqui em Rendering Mode eu vou setar para Transparent. Vou tentar de novo. E ainda assim não está funcionando, está dando um erro. Na verdade eu preciso dar um get component no mesh renderer desse elemento. E depois disso eu acesso o material e depois, consequentemente, acesso a textura e seto ela para fog. Se eu der play agora, vocês podem ver que a gente tem um círculo aqui. E como eu falei para vocês, ele linearmente vai ficando transparente partindo do centro. E se eu colocar um elemento embaixo dele, por exemplo, uma esfera, vocês podem ver que dependendo de aonde a esfera está, em relação a esse círculo, ela vai ficando mais escura justamente porque o alfa está atuando sobre a esfera e não deixa eu ver o que tem embaixo. Então é mais ou menos por aqui o nosso efeito. Como esse vídeo está bem extenso, nos próximos vídeos eu vou mostrar como a gente pode deixar esse círculo mais bonito. E também eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode replicar esse círculo em vários pontos desse plano, dependendo de onde estão as nossas unidades. Então, para esse vídeo é isso. Um abração e até o próximo.